Primo e Americana vence a maratona de Boston cheia de chuva, de frio e de vento. Está começando mais um Corrida no Ar News. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia, que dia é hoje? Dia 17 de abril de 2018. A maratona de Boston não é uma prova fácil. Ela começa em descida, mas tem um monte de ondulação, tem a famosa Heartbreak Hill, e cara, é foda. E a prova de ontem foi ainda mais foda, porque tinha muita, mas muita chuva. Tava ventando muito e estava muito frio. Se os termômetros marcavam 4 graus, a sensação térmica baixava de 0, companheiro. E o que acontece nesse tipo de situação? O nivelamento dos atletas de elite. Não importa se você tem um recorde pessoal com 2 horas e 3, meu amigo. Numa situação dessa, fica todo mundo igual, cara. Quem ganha uma prova dessa é quem tem mais resiliência. Essa palavra da moda aí. Todo mundo fala em resiliência, mas aí foi resiliência pura, brother. O pessoal fala que resiliência é a capacidade do sujeito lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Vamos ao caso do primo Yuki Kawauchi. Tá, ele é amador, ele trabalha numa escola da prefeitura de Saitama, ele trabalha 8 horas por dia, mas ele treina e corre pra cacete. Sabe qual é o melhor tempo da vida dele? 2 horas 8 e 37 na maratona de Tóquio em 2011, quando ele foi o 3º colocado. Foi aí que ele apareceu para o mundo. Ele já representou o Japão na maratona do Mundial de Atletismo. Ele só não foi para as Olimpíadas porque a Federação de Atletismo Japonesa odeia ele, já falo sobre isso. E ele ganhou tanta notoriedade que provas do mundo inteiro pedem pra ele ir lá. Escuta, a gente quer que o Yuki Kawauchi venha correr aqui, que nós faz. Daí coube ao Brett Lerner, que é um jornalista que mora lá no Japão, americano, não sei, acho que ele é inglês, e tem um blog chamado Japan Running News, que é um site, que é um blog, site que tem como missão dar notícias do universo da corrida japonesa em inglês. E ele acabou virando agente e intérprete do Yuki Kawauchi nas provas do exterior. Se você acha que o Yuki Kawauchi corre pouco, cara, ele já correu 81 maratonas. E dessas 81, só uma ele fez acima de 2 horas e 20. É isso mesmo, 80 maratonas abaixo de 2 e 20. Dessas 81, 55 ele fez abaixo de 2 e 15. E dessas 81, 12 são abaixo de 2 horas e 10. Só nesse ano, antes de Boston, ele já tinha corrido 3 maratonas e vencido as 3. Portanto, esse ano ele correu 4 maratonas e venceu as 4. E é exatamente nesse ponto aí que vai entrar a resiliência. De todos os atletas de elite no field, lá, né, do pelotão, só o Kawauchi tinha a experiência de ter corrido tantas provas de 42 km, mas em tudo quanto é tipo de condição, que só ele estava preparado para correr uma prova tão dura como foi Boston de ontem, com muito vento, muita chuva e muito frio. Aliás, em janeiro ele correu uma prova em Marshfield, em Massachusetts, que tinha praticamente as mesmas condições, tirando o vento e a chuva, mas eram as mesmas condições, muito duro, ele foi lá e ganhou. Em suma, o cara é casca grossa. Olha, então não dá pra falar que o resultado de Boston foi uma zebra. Aliás, se você vê o vídeo que eu publiquei no sábado sobre a maratona de Boston, eu falei o seguinte, ó. Agora, correndo por fora, eu diria que tem um japonês maluco, samurai Yuki Kawauchi, que eu admiro muito. É um cara que é funcionário da prefeitura de Saitama, não é atleta profissional, mas, cara, tem nível profissional. Ele já ganhou 3 maratonas esse ano e uma com 12 e 11. Então, vamos lá, correndo por fora, Yuki Kawauchi, vamos lá, japa. Pois é, não dá pra subestimar o Kawauchi. Nada acontece por acaso. Calhou da prova ser difícil por natureza, calhou da prova ter condições atmosféricas extremamente adversas e calhou do Kawauchi ter experiência nesse tipo de condição. E isso é mérito dele. Ah, mas ele é amador, Sérgio. Sim, ele é amador, mas não é um cara que saiu lá de trás e ninguém sabia quem era. Ele é muito conhecido, tão conhecido que a organização da Maratona de Boston convidou para que ele participasse. Ele entrou no programa de atletas de elite. A organização paga todas as despesas dele, assim como de todos os outros atletas de elite, incluindo o cachê de aparição. Não é só pagar a passagem. Paga a passagem e ainda paga uma grana por ele estar indo. E outra, ele ganhou uma prova com 2:15:58. Ele tem 55 resultados abaixo de 2:15, cara. Então é claro que essa vitória estava totalmente dentro das capacidades dele. Aí, como eu disse lá no início, lá a Federação Japonesa de Atletismo odeia o Kawauchi porque ele não pertence a nenhum time corporativo. Lá é a Honda, Mitsubishi, essa Toyota, todas elas têm times corporativos de atletismo. Elas inclusive bancam a Federação Japonesa de Atletismo. E o fato do Kawauchi não pertencer a um time corporativo
coletivo é muito complicado pra eles. Eles têm que ficar explicando. Ah, mas o Kawauchi não quer fazer parte desse time. E é por isso que ele é chamado de campeão do povo pelos japoneses. Ele é um ídolo no Japão. Não só no Japão, como meu ídolo há muitos anos. Quem assistiu a prova viu o Kawauchi mostrando os dentes lá, logo na primeira descida. Ele até falou na entrevista coletiva, ele falou, eu sabia que a prova ia ser lenta, eu já queria sair no meu ritmo, não queria saber se alguém tava vindo ou não, eu queria imprimir meu ritmo. Daí depois ele ficava se escondendo ali no pelotão, se protegendo do vento. Se alguém tentava disparar, ele ia junto e ficava lava. Lá pro quilômetro 35, parecia que a vitória tava na mão do Geoffrey Kirui, né, o campeão do ano passado. Ele disparou, tava lá na frente, só que daí ele começou a meio que trotar, né? Se bem que trote, pra esses caras, é 3h40, né? Ele tava meio quebradão, o Yuki Kawauchi tava correndo atrás do mesmo ritmo de sempre. E daí ele olha, vê que o cara tá quebrado, meu, vou embora, vou passar o cara. Então, lá pro quilômetro 40, o Yuki Kawauchi passou o Geoffrey Kirui e ganhou a prova em grande estilo, cara. Poxa, fiquei muito feliz, eu adoro esse Japo, acho ele sensacional. Parabéns ao primo do Nishi, primo do Marcel e primo do Edu Suzuki. Parabéns, primo. E a prova feminina, hein? Olha, então no final deu uma americana, como era o grande sonho dos organizadores da Maratona de Boston, ter uma americana vencendo a prova. Desde 1985, uma americana não vencia a Maratona de Boston. Então foi muito simbólico essa vitória da Desiree Linden. A Desiree Linden tinha entrado no mapa ali em 2011, quando ela foi a terceira colocada em Boston, e ela fez o melhor tempo dela na época, foi, como é que é? 2:22:38, é o recorde pessoal dela até hoje. Mas depois ela começou a sofrer com lesões, resultados pouco expressivos, mas cara, continuava batalhando. Continuava assim, sempre resultados medianos, batalhando, resultado mediano, batalhando. Mas ontem foi o dia dela, porque cara, tava ali o pelotão correndo, de repente a Shalane Flanagan vai no banheiro, a Desiree Linden volta e espera a Shalane Flanagan. Mano, vamos lá que eu te trago de volta pro pelotão. Foi, aliás, na entrevista coletiva ela falou que foi muito divertido, porque ela pegou a Shalane, botou ela de volta pro pelotão, daí olhou pra trás e ela não viu a Shalane. Ué, o que aconteceu? Eu acho que ela desistiu. E assim como a prova masculina, tinha um momento que parecia que a prova tava na mão da etíope Mamitu Daska, que tava lá na frente soberana. Só que daí, uma queniana, a Gladys Chezir, decidiu que ia atrás da Mamitu Daska. E ela foi. E daí a Desiree Linden, eu falei, cara, eu vou. E daí o problema foi o seguinte, que a Gladys Chezir passou a Mamitu Daska e a Desiree Linden veio, passou as duas e foi embora, cara. E ela ganhou a prova com 2:39:54. Vê que tanto o tempo masculino como feminino foram muito altos. Outra coisa interessante na coletiva de imprensa, sabe o que é? A Desiree Linden falou que em vários momentos durante a prova, ela pensou em desistir, exatamente por causa das condições. Pô, isso aqui não é pra mim, eu não quero, eu vou desistir. Ela pensou isso várias vezes, olha só, isso não acontece só com a gente, não. Atleta de elite, naquelas condições, ela falou, não, eu vou desistir, não é? E daí ela foi lá e ganhou a prova. Ela falou que ela ficou muito emocionada durante o hino nacional americano lá, porque ela, poxa, pensei tanto em desistir da prova, eu realmente não esperava esse final, chegar e ganhar, poxa, foi muito emocionante, né? Agora, uma das histórias mais interessantes da Maratona de Boston ficou com a segunda colocada feminina, a americana Sarah Sellers. Ela terminou, os caras tudo bem, Desiree Linden, o Yuki Kawauchi, mas quem é essa Sarah Sellers? Então, meu amigo, ela é enfermeira anestesista. Ela pagou a inscrição, pagou a viagem, foi lá, largou ali atrás da elite e foi a segunda colocada. Aliás, ela falou que quando ela chegou, ela nem sabia que colocação ela estava. Ela tomou um susto quando falaram, olha, você foi a segunda colocada. Ela disse que ela esperava chegar assim entre os 20 primeiros, de repente ela conseguia pagar a viagem dela e do marido que foram lá, e ela ganhou $75 mil por ter sido a segunda colocada. E ela falou que vai usar essa grana para bater o empréstimo que ela e o marido fizeram para terminar a faculdade, que ela é recém-formada. Então é isso aí, ela tem um trabalho regular, não é atleta de elite mesmo, largou com os amadores. Essa é uma verdadeira amadora, de verdade, verdadeira mesmo. Mas Sérgio, e agora você vai me perguntar, Sérgio, cadê o Galen Rupp, o americano super favorito para Boston? Cara, ele desistiu no meio da prova, assim como vários outros atletas experientes e rápidos que não conseguiram completar, né? Essa coisa do clima afeta as pessoas de formas diferentes, né? Tem gente que não conseguiu e teve que desistir. Então é isso aí, parabéns a todos que completaram a Maratona de Boston nessas condições extremamente difíceis. Se você desistiu, cara, ó, Maratona de Boston tem todo ano, você consegue se qualificar aí de novo. Algumas pessoas mandaram depoimento da Maratona de Boston pelo WhatsApp do Correio no Ar. Vamos ver? E aí, Sérgio, é nóis aqui, ó, Boston, olha que beleza. Olha aí, ó, os busões. É nóis, Corinthians. Cara, o tempo vai ser punk. Garoando já, 7 horas da manhã. Vou pegar meu busão, vamos ver o que dá. Sérgio, a coisa foi punk, velho. Frio, chuva, cabo a rabo, vento contra. Nunca sofri tanto. 8 maratonas, nunca cheguei tão travado do jeito que cheguei. Pra você ter uma ideia, ó, tô aqui no metrô. Sabe aquele vídeo, a moçada já postou várias vezes na internet, desce, escada, tudo gatinhando. Cara, nunca fiquei assim.
Foi um parto pra mim descer essa escada aqui do metrô. Mas tá valendo, cara. Prova show de bola, muito emocionante. Sofri bastante. Mas valeu cada quilômetro. Vai, Corinthians! Fala Sérgio, pessoal do Corrida no Ar. Meu nome é Pedro, sou de Belo Horizonte. É meu segundo ano fazendo a prova, já fiz em 2016, fiz 3 horas e 17 segundos e fiquei com esse resultado entalado, não desceu muito bem. Queria ter feito um sub-3 aqui e resolvi voltar esse ano. A gente largou hoje com 4 graus no termômetro, sensação mais ou menos de -6, por causa do vento e da chuva. Do início da prova até o final, do 0 a 42, chuva sem parar. Nunca tinha acontecido isso comigo em maratona. Então eu fiquei com bastante receio de como é que meu corpo ia responder essas condições. Eu acabei largando com uma blusa térmica, a regata por cima, luva, gorro, short de compressão. Desde cedo você sai do centro de Boston, vai para Hopkinton. Já chegando lá, você fica num gramado esperando e tal, chamar a sua onda para largar. O gramado tava um lamaçal. O pé já endurece e aí complicou. Eu fui sentir meu pé lá pro 5, km 5, km 6, foi a hora que eu esquentei. Eu comecei a mexer os dedos, eu até meio com medo, falei assim, ó, quando acabar a prova eu tirar a meia, meu pé vai estar preto. E eu tava até pensando em mudar minha tática da corrida, porque eu tava com receio do corpo gastar mais energia para manter, né, para ficar aquecido e tal, e não conseguir manter o pace. Larguei a 4/1000, acabei largando do jeito que eu tinha planejado mesmo, acabei que não mudei a tática. E falei, vou ver até onde eu aguento. Até o quilômetro mais ou menos 30 eu consegui manter, só que aí juntou frio com as subidas da cidade de Newton lá, que já começa a pegar. E eu senti a perna um pouco dura, então o pace caiu um pouquinho, foi para 4,5, 4,10, mas sem dor, sem cãibra, sem nada. Sentindo mesmo cansaço do frio e do esforço na prova. Acabei fechando aqui em 2 horas e 53 pelo meu Garmin, foi meu segundo melhor tempo em maratona. Logo depois eu comecei a sentir muito frio. Esse ano a organização deu um poncho, tô até usando aqui para mostrar para vocês, manteve a temperatura depois e como sempre a organização aqui impecável, do início ao fim. Vou tomar um chocolate quente aqui porque tá difícil. Então é isso aí, o Corrida no Ar News, que é sua dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, ou não. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você ir lá em padrim.com.br/Corrida no Ar, que você vai ver lá como é que funciona. Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!